Olá, vamos reforçar tudo que nós estudamos sobre lista encadeada, fazendo aqui mais um exercício, dividir uma lista L nas listas par e ímpar. Então o objetivo é, nós teremos aqui uma lista de números e aí nós precisaremos gerar duas novas listas, uma lista com os elementos par e outra lista com os elementos ímpares. Então deixa seu like nessa aula, chega mais e vamos programar mais um pouco. Nós já temos aqui um código relativamente extenso, perceba, temos a nossa struct nó e eu vou resolver este exercício utilizando apenas a struct nó. Se você está acompanhando todas as aulas do nosso curso de programação C até aqui, provavelmente vendo essa solução você vai conseguir resolver o mesmo problema adicionando a estrutura lista, ok? Nós já temos diversos procedimentos para inserir no início, inserir no final, inserir no meio, uma inserção ordenada. Temos aqui um procedimento, uma função na verdade, para fazer a remoção, temos uma função para realizar a busca, temos um procedimento para imprimir e aqui nós temos a função main com um menu, com todas essas opções. Se você não acompanhou, se você não viu a construção de todo esse código, eu vou deixar o link para a playlist sobre lista encadeada aqui nos cards, ok? É interessante você assistir primeiro as outras aulas para você ver como que nós construímos esse código aqui para então entender certinho o que nós vamos fazer hoje, ok? Eu vou colocar então o nosso procedimento aqui, após a função buscar e antes do nosso procedimento imprimir. Perceba, o objetivo do exercício é, dado uma lista de números, dividir essa lista, criando uma lista par e uma lista ímpar. Então nós teremos um procedimento, não é necessário nenhum retorno, que vai receber três listas. Então, void, eu vou chamar de dividir, e aí nós receberemos aqui então três listas. Nó, asterisco, asterisco, eu vou chamar de L, vai ser a nossa lista principal. Nó, asterisco, asterisco, eu vou chamar de P, vamos colocar essas letras em maiúsculo para diferenciar das outras variáveis. P para nossa lista par e nó, asterisco, asterisco, ímpar. O I para nossa lista ímpar. Todas essas listas serão criadas lá na nossa função main, então a gente não precisa aqui se preocupar com a criação de nenhuma dessas listas, nem a lista par e nem a lista ímpar, ok? Como nós já vimos diversas vezes, a gente não pode utilizar esse ponteiro para percorrer a nossa lista, senão a gente perde a referência para a nossa lista, e aí a gente vai ficar com o ponteiro apontando apenas para o último elemento. A gente precisa percorrer a nossa lista usando um ponteiro auxiliar. Vamos então criar aqui um ponteiro auxiliar, nó, asterisco, alce, vai receber o conteúdo da nossa lista L. Agora o que nós teremos aqui é uma repetição do tipo enquanto. Enquanto alce for diferente de nulo, perceba, significa que eu tenho um nó, então eu vou verificar o valor desse nó e vou decidir se eu vou inserir na lista par ou se eu vou inserir na lista ímpar. Então o que nós teremos aqui é uma simples decisão. Olha só, if alce seta valor. Como que eu descubro se esse valor é par ou ímpar? Basta verificar o resto da divisão desse valor por 2. A gente faz isso então com o operador %. Valor %2 é igual a 0. Se esse teste for verdadeiro, significa que valor é um número par. Então, nós vamos inserir ele na nossa lista P. Eu vou chamar aqui o nosso procedimento. Perceba, nós já temos diversos procedimentos para fazer inserção. A gente não precisa reescrever esse procedimento. Eu vou chamar o inserir no início. Então, você pode chamar aquele que você preferir. Inserir no início, e aí eu preciso passar um ponteiro para ponteiro, que é o endereço da lista onde eu quero inserir. Nesse caso, eu quero inserir na nossa lista P. Perceba que nós já temos aqui o ponteiro para ponteiro. Eu também preciso passar aqui agora o número, o valor que eu quero inserir. Que valor que é esse? Alce seta valor. Então, alce seta valor. Pronto. Contudo, quando a gente tiver um número ímpar, esse teste aqui vai ser falso, concorda? Então, else, vamos colocar aqui agora o inserir no início novamente, porém agora eu quero inserir na lista I e novamente, qual o valor? Alce seta valor. Pronto. Isso aqui vai fazer a nossa inserção, vai dividir a lista L, inserindo os elementos pares na nossa lista P e os elementos ímpares na nossa lista I. Ah, mas e se tiver um número zero, se tiver um número negativo? Nesse caso aqui nós teremos problema, porque a gente simplesmente está verificando se o resto da divisão desse valor por 2 é igual a zero. No caso do zero ou do negativo, nós teremos problema. Como que a gente pode evitar isso? A gente pode colocar um outro if aqui se você quiser garantir que não serão contados o valor zero, caso exista na lista, e os números negativos. Então vamos colocar aqui um if para verificar o valor do nosso nó alce. Alce seta valor é maior do que zero? Se for, nós vamos então fazer esse trecho aqui dentro. Eu vou fechar a chave aqui abaixo, pronto. Eu vou selecionar esse trecho aqui e vou pressionar Tab no teclado uma vez para identar. Pronto, agora então nós só vamos fazer a inserção se este valor for maior do que zero. Se for zero ou negativo, ele ficará de fora. Mas aqui é apenas uma observação, caso a lista L tenha um número zero, que matematicamente falando ele é neutro, ou números negativos, ok? Feito isso, perceba, nós terminamos o nosso procedimento dividir. O que é que falta agora? A gente precisa
alterar lá na nossa função principal, nosso programa principal, a função main, para poder então chamar esse procedimento. Vamos fazer isso então. A primeira alteração que eu vou fazer, olha só, nós já temos aqui uma lista inicializada com null. Eu vou criar aqui mais duas listas, nó asterisco. Eu vou chamar de par, também inicializada com null, e eu vou criar uma chamada ímpar, também inicializada com null. Pronto, temos agora as nossas três listas. Lista chamada lista, a lista par e a lista ímpar. Vamos agora acrescentar aqui no menu essa opção. Nós já temos aqui uma série de opções. Vamos aqui no final, após a opção buscar, colocar aqui uma tabulação. E aí eu vou colocar então opção 8, eu vou chamar de dividir. Pronto, agora nós precisamos acrescentar o nosso case 8. Como nós inserimos mais duas listas, vamos só conferir se tudo está ok. Inserção no início. Então, a gente vai inserir aqui nessa lista, a inserção no fim também vai ser nessa lista, a inserção no meio também vai ser nessa lista, a inserção ordenada. Nós não vamos utilizar a remoção, mas caso seja feita uma remoção, eu vou deixar aqui a nossa lista. A impressão eu quero fazer uma alteração aqui. Olha só, nós temos agora três listas, certo? Então, eu vou chamar aqui o imprimir também para a nossa lista par, e eu também vou chamar o imprimir para a nossa lista ímpar. E agora eu vou colocar um printf antes de cada uma para identificar quem é quem. Então, printf, lista, eu vou chamar essa daqui de lista L, vou saltar uma linha, vou colocar uma quebra de linha aqui no início também. Então, teremos aqui a nossa lista L, eu vou copiar essa linha, Ctrl C, vou colar aqui, Ctrl V e aqui também. E agora eu vou alterar aqui. Então, essa é a lista P e essa é a nossa lista I. Pronto, temos aqui agora a impressão das três listas. Busca, nós não vamos realizar nenhuma busca. E por fim, vamos colocar então, antes do default, o nosso case 8. Vou colocar aqui o break para a gente não esquecer. E aqui no case 8 agora, olha só, eu vou chamar aqui o nosso procedimento dividir. E aí perceba que o nosso procedimento dividir, ele recebe três ponteiros para três listas diferentes. Então eu vou mandar aqui e-comercial lista, que é a nossa lista original, e-comercial par, que é a nossa lista para os pares, e e-comercial ímpar, que é a nossa lista para os ímpares. Pronto. Na sequência, eu vou colocar um printf apenas para dizer que a divisão foi realizada com sucesso. Eu vou colocar aqui, então, divisão realizada com sucesso. E aí eu vou saltar uma linha no final e pronto. Finalizamos as nossas alterações. Vamos testar? Eu vou imprimir aqui a nossa abinha de logs, view, logs. Se tiver algum problema, vai aparecer aqui. E eu vou compilar e executar o meu programa. Temos um problema aqui na linha 155, e aí perceba que eu esqueci de colocar aqui o asterisco. Então, ímpar é um ponteiro. Ponteiro pode receber o valor null, mas neste caso aqui eu não tenho um ponteiro, eu tenho uma região de memória para um nó. Então, nenhuma outra variável aceita o valor null, apenas ponteiro. Então, vamos colocar aqui o asterisco, eu vou compilar e executar novamente. Pronto, temos aqui o nosso menu. Se eu imprimir, opção 6. Se eu imprimir as nossas listas, perceba, lista L, lista P e lista I. Todas estão vazias. Vamos inserir, vamos povoar a nossa lista L. Eu vou usar então a inserção no início, opção 1. Eu vou inserir o 45, opção 1, o 85, opção 1, o 33. Eu vou inserir o elemento 0 e eu também vou inserir um número negativo, opção 1, 80. Pronto, se eu imprimir agora, perceba que nós temos aqui a nossa lista, a inserção no início. Então, os últimos elementos inseridos estão no início. Temos um número negativo, temos um número 0. E agora que eu percebi que eu coloquei apenas um número par. Então, vamos inserir mais um. Opção 1, 44. Pronto. Temos agora dois números pares e três números ímpares. E as nossas listas P e I continuam vazias. Vamos dividir? Opção 8. Vou pressionar Enter. E aí nós tivemos um problema que aparentemente é um loop infinito. Como que eu sei que é um loop infinito? Perceba que o nosso programa aqui ele não finalizou. O cursor continua piscando, significa que o nosso programa está em execução. Então eu vou finalizar aqui e eu imagino que eu já sei o que é que aconteceu. Pronto, finalizei a execução. Eu esqueci de caminhar na nossa lista, olha só, tá vendo? O nosso alce está eternamente no primeiro nó da nossa lista. Então aqui fora, depois do if, independente do if aqui ser verdadeiro ou falso, eu preciso fazer alce, receber alce, seta, próximo. Pronto, da forma como eu havia feito, a gente estava infinitamente no primeiro nó. Então infinitamente nós íamos inserir, era o 44, o primeiro elemento, nós infinitamente íamos inserir o 44 na nossa lista até, em algum momento, estourar a memória, acabar a memória do nosso computador. Agora que nós estamos caminhando na nossa lista, eu vou compilar e executar o programa novamente. Temos aqui o nosso menu, inserir no início, 44, inserir no início, 13, inserir no início, 19, inserir no início, 75, inserir no início, 22, inserir no início, 0, inserir no início, menos 8, inserir no início, 10. Pronto.
Eu vou imprimir agora a nossa lista, e aí perceba que nós temos uma lista agora bem embaralhada com números pares, ímpares, o 0 e um número negativo. Vamos dividir? Eu vou agora pressionar a opção 8, Enter, perfeito, divisão realizada com sucesso. Vamos verificar? Opção 6, novamente, e aí percebo o número 10, o 10 é par, ele está na nossa lista P. O menos 8, ele não está em nenhuma lista, o 0 também não, o 22 é par, o 75 é ímpar, o 19 também é ímpar, o 13 também é ímpar e por fim o 44 é par. Então acabamos de fazer a divisão da nossa lista L em duas listas, na lista par e na lista ímpar. Se ficou qualquer dúvida a respeito do exercício que resolvemos hoje, já sabe, né? Comenta aí abaixo que eu terei o maior prazer em ajudar. Do mais, deixa seu like nessa aula, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Essa é a melhor forma que você tem de retribuir todo esse conteúdo gratuito aqui do canal. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.